1 ao 6, somos um. Amém? Então, meus irmãos, eu combinei com o jovem Arthur de estar nessa série falando sobre a unidade da igreja. Tema importantíssimo. Se tem algo importante na igreja do Senhor Jesus Cristo, é falar sobre isso aqui, ó. Unidade. Unidade. E como nós pecamos em desobedecer. Se o cabeça da igreja, se o Senhor Jesus Cristo, ele orou ao Pai na sua oração sacerdotal, pedindo para que a sua igreja, o seu povo, pudesse ser uma unidade. Imagina aí a responsabilidade. Se os grandes homens da Bíblia traz relatos, exortações sobre isso, é importante, importantíssimo esse tema. E os jovens, como sempre, acertaram mais uma vez em trazer isso para as igrejas batistas trabalhar durante todo este mês. Amém? Abriram aí Efésios capítulo 4, carta de Paulo ali aos Efésios, aos irmãos de Éfeso, diz assim, ó: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Ore comigo. Senhor, mais uma vez te agradecemos. Te agradecemos a oportunidade de poder estar na tua presença. Te agradecemos a oportunidade, ó Deus, de te louvar. Te agradecemos, ó Deus, de colocar diante de ti os nossos pedidos. Ah, Senhor, como temos pedidos e como necessitamos, ó Deus, de uma resposta tua. E a tua igreja nesta noite colocou, ó Deus, diante de ti as suas necessidades. Eu sei que alguns aqui não abriram nem a sua boca, mas colocaram diante de ti, ó Deus, as suas lutas, as suas angústias, os seus desafios. Ah, Jesus, nós colocamos diante de ti porque cremos em um Deus que estará atento à nossa oração, à oração do teu povo, e crendo que o Senhor vai responder. E responda, ó Deus, conforme ao teu querer, conforme à tua vontade. Pai, nesse momento, Pai, onde estarei compartilhando a tua palavra, fala à tua igreja, Senhor, sobre esse tema tão importante, que é a unidade do teu corpo, é a unidade da tua igreja. Senhor, no nome de Jesus, fale, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Unidade. Primeiro nós precisamos saber o que é unidade, né? É a qualidade de ser ou seja, único, algo que não se divide. E Jesus ora ao Pai pedindo, da forma que ele, Jesus, o Pai e o Espírito Santo eram tinha essa unidade, a sua igreja, o seu povo também tivesse essa unidade. Olha a responsabilidade que Jesus traz para a sua igreja, para o seu povo. Olha a responsabilidade que está sobre nós. E muitas vezes, irmãos, nós desobedecemos essa oração de Jesus, esse pedido de Jesus, essa prática, esse modelo que Jesus transmitiu para nós, para o seu povo. Esse texto aqui, e a gente vai pedindo a Deus a direção, pedindo a Deus a confirmação para falar sobre a unidade. E eu poderia muito bem começar essa primeira quarta-feira com João capítulo 17, a oração sacerdotal por Jesus, de que Jesus fez. Mas
o Senhor me levou a essa parte aqui, para que eu pudesse tirar, espremer exatamente, sentir o que Paulo pôde sentir ao pedir a Deus, a rogar a Deus por aqueles irmãos, que eles procurassem ter e viver essa unidade da fé na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, esse texto aqui é um dos mais completos das cartas paulinas do Novo Testamento, que fala sobre a unidade da igreja. E o apóstolo Paulo aqui, ele não apresenta a unidade como uma opção, mas sim como a realidade criada por Deus, que deve ser preservada por nós cristãos. Paulo não está aqui dizendo, vocês escolham aí se querem viver. Paulo não dá opção. Vocês têm que exercer a unidade no corpo e na fé de vocês. E esse contexto aqui, desse texto a qual eu li, ele é bem interessante, porque Efésios, essa carta é escrita quando Paulo está na prisão ali em Roma, por volta de 60 a 62 depois de Cristo. Nos 3 primeiros capítulos dessa carta aqui, Paulo apresenta as riquezas espirituais da igreja em Cristo Jesus, o que usufruímos espiritualmente por Cristo Jesus. E a partir deste capítulo aqui, Paulo ele passa a doutrinar, dar a doutrina para a prática. O que era experiência, o que era riqueza, o que poderíamos usufruir da parte de Cristo, ele apresenta nos 3 primeiros capítulos. A partir do 4 ele passa o quê? Essa doutrina na prática. Ele vai dizer, agora vocês vão ter que exercitar. Vocês já ouviram, vocês já sabem o que tem, agora vocês precisam colocar em prática na vida de vocês. Mostrando o quê? Mostrando como aqueles que foram salvos, nós que somos salvos, esse povo aqui, que ele direciona essa carta, deveriam viver, precisariam viver. E ele começa exatamente dizendo, eu rogo-vos, pois. Olha que algo interessante aqui. Ele liga aqui, o pois aqui é a prática, as verdades já ensinadas anteriormente por ele. Ou seja, em outras palavras aqui, quem recebeu tanta graça deve o quê? Viver de maneira digna da sua vocação. Se nós fomos salvos, se nós proclamamos nos 4 cantos onde vamos que somos salvos, e muitas vezes somos incompreendidos, e as pessoas, de certa forma, os ignorantes da fé têm certa razão, por que é que eles dizem salvo? Dizem que estão salvos e não testemunham. Está vendo? Então, se nós dizemos que estamos salvos, que temos Jesus Cristo, então nós precisamos dar testemunho da vocação para a qual fomos chamados, que é a salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus. Eu quero detalhar com a igreja versículo por versículo aqui. E ele começa exatamente no capítulo 1, no verso 1 do capítulo 4, dizendo, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação. Esse verbo aqui, rogo-vos, Paulo está exortando, Paulo está encorajando, Paulo está chamando aqueles irmãos ali para perto, não dele porque ele estava na prisão, mas para perto de Cristo Jesus. Rogo-vos, eu, o prisioneiro no Senhor. Ele estava preso, não nas cadeias, não naquela cela escura, fria, mas no Senhor, nos ensinamentos do Senhor. Paulo não estava dando uma ordem fria simplesmente.
ele fez um apelo pastoral, um apelo de quem amava aqueles irmãos, um apelo de quem estava vivendo para o Senhor e que queria a resposta dos irmãos, que eles vivessem também presos, sentissem prisioneiros no Senhor. A partir daí ele começa, e ele usa muito verbos aqui, muito. Eu não cheguei a contar, mas com certeza tem mais de dezenas, mais de uma dezena aqui. Aí ele vai dizer, andeis, e o pensamento paulino aqui, quando ele cita andeis, significa um estilo de vida. O estilo de vida não meu, não seu, mas de Cristo Jesus. Mas de Cristo Jesus. Andeis de forma digna que agrada o Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai concluir o verso dizendo, digno de quê? Da vocação. E essa vocação aqui refere-se exatamente ao chamado de Deus para a salvação. E para fazer parte de quê? De um corpo. E que corpo é esse? O corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Então a unidade começa quando o quê? Vivemos de maneira digna da vocação a qual fomos chamados. Não por um pastor, não por um irmão, mas pelo Senhor. Quem nos chamou para ser crente, irmãos, não foram pessoas, não, foi o Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus. E esse homem aqui, ele expressa exatamente, eu falo esse homem aqui, Paulo expressa exatamente, porque não foi homem que o convenceu a mudar a sua maneira de vida, a sua religiosidade, mas ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, uma transformação de vida. Foi Jesus Cristo quem o chamou, e o chamou pelo nome, mostrando a ele as suas práticas. Então cada um de nós fomos chamados por Jesus Cristo de Nazaré, a vocação, chamado de Deus para a salvação. No versículo 2, Paulo vai apresentar aqui 4 virtudes aqui indispensáveis para preservarmos essa unidade na nossa vida. Na nossa vida como corpo, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha que algo maravilhoso aqui. Ele começa mostrando aqui a humildade. E no contexto que Paulo fala aqui, no greco-romano aqui, na cultura romana aqui, humildade era vista como fraqueza. Humildade aqui, no contexto romano que Paulo escreve aqui, era pessoas fracas, pessoas incapazes. Mas Paulo ele está falando o quê? Algo espiritual. Paulo escreve essa carta para uma igreja, para um povo que precisava se desprender de algo e alinhar-se com o reino de Deus, terem essa unidade. Aí o que? Para os romanos, na cultura deles, humildade era fraqueza. No reino de Deus, tornou-se o que? Uma virtude. O humilde é uma virtude, e Cristo ele esclarece exatamente isso para nós. Ele deixou claro para nós. Humildade é o que? É colocar Cristo acima do que? Do nosso ego. Olha que algo maravilhoso. O que para o homem era sinônimo de fraqueza, no reino de Deus tornou-se virtude. E o Senhor faz isso no seu ensino lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. Ele vai mostrar outra virtude aqui, que é a mansidão. E mansidão aqui também não significa fraqueza. Nós precisamos entender. Mas é a força, a nossa força sob controle. Não é algo interessante aqui?
Manso, para muitos, é sinônimo de fraqueza. Mas quando Paulo escreve aqui para a sua igreja, né, humildade e mansidão, é a força que nós temos, está sob controle, ou seja, domínio próprio, sobre aquilo que muitas vezes agimos por impulso. Jesus escreveu isso, quando ele diz, manso e humilde de coração, lá nas bem-aventuranças. Uma outra virtude aqui é a longanimidade. E o que é longanimidade? É a paciência diante das falhas das pessoas. É andar 1, 2, 3, 4, quantas milhas forem necessárias. É compreender o irmão. É dar tempo ao irmão. É amar o irmão. E suportar aqui, irmãos, quando ele diz suportando-vos uns aos outros, esse verbo aqui indica exatamente a continuidade, né, de suportar aquele que está perto de você. Não significa tolerar o pecado, mas de exortar, de aconselhar, de chamar para perto. Toda a igreja do Senhor precisa aprender essas verdades, essas virtudes e colocar em prática. Ser humilde, ser manso, ser longânimo, suportar. Isso é muito importante, vai fazer toda a diferença. Quando colocamos isso em prática na nossa vida, nós estamos construindo uma unidade, e essa unidade vai ser o quê? Vista pelos de fora. É simples, é fácil de entender a palavra do nosso Deus. Nós chegamos no verso de número 3, quando ele diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. E esse verso 3 aqui, ele é o centro, ele é a referência, ele é a base de tudo aquilo que Paulo fala, tanto nos versículos anteriores como posterior. Ele se destaca entre os demais, porque Paulo vai dizer, vocês precisam se esforçarem. Esse esforço vai exigir algo de vocês, é fazer um esforço, é uma dedicação intensa, é agir com diligência, é perseverar, é não desistir. E a unidade, irmãos, do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo, exige um empenho nosso, exige uma dedicação nossa. Isso não acontece automaticamente. Nós precisamos nos esforçar para manter isso. E Paulo, ele começa o versículo 3 dizendo, esforçando-vos diligentemente. Nós precisamos vencer a preguiça, vencer o cansaço, vencer o comodismo. Tudo isso em prol de quê? Da unidade, para sermos um em Cristo Jesus. Mas ele continua o texto, ele dizendo preservar. E observe que Paulo, ele não diz criar a unidade. Ele diz a unidade já foi criada pelo Espírito. Atente para o texto. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. O Espírito não se divide. Ele vai dizer, a unidade já foi criada pelo Espírito Santo, é nossa responsabilidade de preservá-la. Porque nós já temos, nós já vivemos, então eu tenho o quê? Que preservar, cultivar, zelar por essa unidade, que é tão frágil.
Uma palavra nós já emburramos a cara. Já não queremos ouvir, já não queremos, já discutimos. E Paulo está dizendo, não é assim não. Não é assim não. Preservem essa unidade. Essa unidade é do Espírito Santo de Deus. A unidade não nasce da mesma cultura, da mesma opinião, da mesma personalidade. Ela nasce, é obra do Espírito Santo de Deus na vida do homem. Não é uma doutrina criada pelo homem. É obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que nós precisamos exatamente preservá-la. Aí ele conclui dizendo, no vínculo da paz. No vínculo da paz. Ou seja, a paz vai funcionar quando estivermos desenvolvendo ou preservando essa unidade que Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus, na nossa vida. A paz vai funcionar exatamente isso. Quando estivermos deixando de lado o orgulho, as fofocas, as conversas vãs, os pensamentos vãs, nós vamos estar preservando exatamente isto dentro de nós, o vínculo da paz. Nós só vamos cultivar e ter essa unidade quando estivermos preservando essa unidade pelo vínculo da paz. Em quem? Em Cristo Jesus, meus irmãos. Isso é algo maravilhoso, isso é algo poderoso. Se nós não desenvolvermos isso aqui, esse vínculo, nós vamos estar fragmentados, nós vamos estar fracos, nós vamos estar divididos. E essa semana passada, eu trabalhando com um colega, nós fomos realizar uma tarefa, e eu entendi a pergunta, e a resposta foi mais sábia do que a pergunta, que ele queria colher algo, e ele é um dos líderes da igreja oficial do Brasil, e ele quis pescar. Em relação a isso aqui, eu não tinha nem preparado o esboço, nada. Vocês discutem, porque nós paramos em frente a uma igreja evangélica, e ele olhou assim para mim e ele disse: vocês discutem doutrina, vocês têm queixa um do outro? Aí eu disse: rapaz, de ter tem queixas, mas da minha parte eu procuro não ter, não comentar, e eu vivo bem com todos os pastores da cidade. Aí quis pescar algo para que eu pudesse assim desbuiar alguma queixa, algum aborrecimento, mas Deus nos dá graça, Deus nos dá sabedoria para responder e sair bem. Aí eu disse, assuntos secundários a gente até discute, mas o princípio, Jesus Cristo como Senhor e Salvador, isso nós não podemos abrir mão disso não. Amém? Chegamos aos 2 versículos finais, os versículos 4 a 6, onde Paulo vai dizer: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. E preste atenção para isso. E Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e estar em todos. Paulo, um filósofo admirável. E aqui Paulo, nesses 3 últimos versículos aqui, ele vai apresentar 7 fundamentos aqui da unidade, da unidade cristã. 7 fundamentos aqui.
ele apresenta aqui um corpo. A igreja, ela precisa e deve ser um único corpo. Cristo possui somente uma igreja, a igreja que ele vem buscar, a igreja santa, a igreja imaculada, a sua noiva ele vem buscar. E Paulo apresenta exatamente aqui: há somente um corpo, uma só igreja. Aí ele vai dizer: um só Espírito. É o mesmo Espírito Santo habitando em quem? Em todos os salvos. Uma só esperança, ou seja, todos aguardam a volta gloriosa de Cristo Jesus, a consumação dos séculos, as trombetas soar, o Redentor vindo buscar a sua igreja. Ele traz isso aqui. Há uma só esperança. E a nossa esperança, irmãos, precisa estar depositada exclusivamente em Jesus Cristo. Não é em político. E está bem propício para nós falarmos, né? Está chegando aí o período crítico e nós precisamos dobrar mais os nossos joelhos. E setembro vai começar em nome de Jesus Cristo. Eu já quero propor algo aqui para a igreja, em nome de Jesus. Não hoje, mas futuramente. Já vão orando aí para que Deus já colocou no meu coração. Precisamos dobrar os nossos joelhos em nome de Jesus Cristo. A nossa esperança está no Redentor, em Jesus Cristo, em o Senhor de toda a igreja. Paulo traz isso, uma esperança. Um só Senhor, quem é? Jesus Cristo, o cabeça da igreja, o Senhor da igreja, o Salvador de nossas vidas. Paulo vai dizer uma só fé, que refere-se o quê? Ao conteúdo do evangelho recebido pelos apóstolos e confessado por quem? Pela sua igreja. Uma só fé. A fé em quem? Em Jesus Cristo, na sua palavra. Aí ele vai dizer um só batismo. Um batismo o quê? Que aponta o quê? Para a identificação pública nossa para o quê? A sociedade onde nós estamos inseridos. Quando professamos e realizamos exatamente esse batismo, descemos as águas, nós estamos o quê? Nos unindo a um corpo, ao povo de Deus, dizendo: olha, eu nasci para Cristo, morri para o mundo. Paulo estava passando isso para que os irmãos tivessem essa unidade como igreja. Aí ele vai dizer: um Deus e Pai. E o que é que significa isso? Todos pertencem à mesma família espiritual. Somos um corpo, somos uma unidade. Aí Paulo conclui aqui com algo interessante, eu chamei a atenção de vocês. Encerra afirmando que Deus está o quê? Sobre todos, por meio de todos e em todos. E essa tríplice aqui, expressão, destaca o quê? A soberania da presença de Deus no nosso meio. Isso é algo muito sério, muito importante. E nós extraímos o quê? Que essas verdades aqui mostram a unidade. É uma obra de Deus, não nossa. É Deus que nos faz unir, irmãos, com todas as nossas diferenças. Porque é impossível humanamente, juntar dezenas, centenas de pessoas no mesmo propósito. Me indica se não é algo divino. Aí eu faço como o pastor Genival: é ou não é? É impossível, humanamente impossível, mas é Deus sobre todos. Unidade é obra de Deus, ela não é produzida por estratégias humanas, é fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É o Espírito Santo de Deus dentro de nós, fazendo com que a gente temos a capacidade e possamos o quê? Desenvolver essa unidade na obra de Deus, por meio de todos. Ele diz, sobre todos, agora por meio de todos. A unidade precisa o quê? Ser protegida. Irmãos, quando eu falo de um irmão, eu estou pecando.
Eu estou pecando contra Deus, primeiramente, e contra o irmão. A igreja pode perder sua comunhão prática, mesmo permanecendo unida em Cristo. Nós não temos aborrecimento? Temos. Faz parte? Faz. Mas essa unidade aqui, nós precisamos desenvolvê-la e colocá-la em prática. E sabe como? Paulo diz aqui, por isso Paulo diz, preservem. Preservem a unidade. A unidade, ela precisa ser protegida. Reconhecendo as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas limitações. E ele conclui aqui, com essa tríplice aqui, declaração maravilhosa, que eu achei interessante demais. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e estar em todos. A unidade exige caráter. Isso é muito bonito. A unidade nossa, do corpo, e eu não falo só de uma pessoa, eu não falo só do pastor, que precisa ter o testemunho autêntico, visto, verdadeiro, e vocês orem por mim, muito, mas é pelo corpo todo. Todo corpo precisa exatamente ter isso aqui, em todos, quando Paulo diz aqui, ó, age por meio de todos e estar em todos. Unidade exige caráter. Sabe por quê? Porque sem a humildade, que eu falei lá no início, o orgulho prevalece, irmãos. Se eu não for humilde, como diz as Escrituras, como me mostra as Escrituras, eu vou me tornar orgulhoso. E todos nós conhecemos pessoas orgulhosas, porque não sabem o significado de humildade. Se eu não buscar ser manso, eu vou gerar conflitos. É muito bom, e Deus tem me dado sabedoria, e está a esposa, está a filha aqui, para me calar diante de conflitos. Me calo. Às vezes me calo até demais, né, filhota? Me calo até demais. Mas exatamente para não gerar conflitos. A unidade exige caráter, irmãos. E outro tema aqui bem interessante é sem a paciência vai existir divisões. Sem esse amor não vai existir comunhão. Isso é fato, isso é visto. Se eu não colocar em prática a humildade, a mansidão, a paciência, desenvolver o amor de Cristo dentro de mim, consequentemente essas outras coisas, orgulho, conflito, divisões, e outras coisas aí, vai com certeza, nós não vamos sermos um e não vamos desenvolver a unidade por Cristo Jesus, deixada por Cristo Jesus. Então, unidade, eu quero concluir aqui, não é você pensar igual ao outro. E nós batistas sabemos bem disso. Nós batistas, eu louvo a Deus porque nós sabemos ensinar isso. Não é você pensar exatamente o que o outro pensa. Não é você concordar exatamente com o que o outro concordar. Não. Unidade não é isso, não. Unidade não é você desenvolver os mesmos dons, como algumas outras irmãs, né, co-irmãs de fé, até ensinam, não. Você precisa buscar esse dom, esquecendo os demais, não é isso. Não é você possuir os mesmos gostos, as mesmas preferências. Unidade, esqueça, não é isso. Unidade significa caminhar juntos, porque todos pertencemos ao Senhor.
mesmo discordando uns dos outros, mas chegando em um consenso. Sabe por quê? Porque nós caminhamos para o bem de cada um que está perto de nós, para o corpo estar saudável, para o corpo estar bem. Quem pensar diferente está fora dessa unidade. Mas eu, como pastor, e você como igreja, nós caminhamos para isso, para desenvolvermos isso. Todos estejam satisfeitos, mesmo discordando, que faz parte, irmãos, faz parte. Então a igreja pode ter as diversidades, ter diversidade de pessoas, ter diversidade de ministério, de cultura, mas pode sim e deve sim permanecer unida em quem? Em Cristo Jesus, o Senhor absoluto de tudo e de todas as coisas. Amém? Então esse é o primeiro sermão sobre a unidade da igreja. Tem mais coisas boas por aí, em nome de Jesus. Vocês entenderam? Amém, louvado seja Deus. A irmã Tainá deixou para que assim eu já aproveitasse a oportunidade e deixasse os avisos. Amanhã nós vamos ter as reuniões dos departamentos, senhores, senhoras, aqui no templo.